Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde, na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que são os vírus respiratórios e vamos dar uma ênfase na bronquiolite, crianças pequeninas. E para isso temos um convidado muito especial, especialista, obviamente, na área, Dr. Denis Cavalcante, infectologista pediátrico. Bem específico. Denis, obrigado pela sua presença, cara. Obrigado você, Rafael, pelo convite. Tema super espinhoso, né? Falar de bronquiolite. Quem é pai e mãe sabe como é que é ter um filho com bronquiolite, a dificuldade nesses casos. Pois é, você chamou atenção para algo que eu tive sorte de não passar com os meus filhos, mas que a gente ouve que é um dos grandes problemas até de internação hospitalar, de complicação em criança, né? Essas infecções respiratórias. Eu acho que se a gente fala em infecções respiratórias e vírus respiratórios, a gente fala uma das principais causas de atendimento, em pronto atendimento na pediatria, né? Então, vírus respiratórios são aqueles que podem causar um resfriado, uma dor de garganta, uma coriza leve, eventualmente uma conjuntivite. Então, é um rol de doenças diversas, né? Então, se a gente fala em vírus respiratórios, são diversas etiologias. Por exemplo, sarampo é um vírus respiratório. Ele é transmitido, né, por contato respiratório, mas ele causa um quadro clínico muito mais exacerbado e diferente. E bronquiolite é um tema mais específico dentro dos vírus respiratórios, né? Então, é um quadro bem amplo, assim. Perfeito. Todo vírus respiratório, então eu vou falar de vírus que entram e colonizam e participam da infecção também da via respiratória. Ele entra pela via nasal, né? Então, geralmente a transmissão ocorre ou via respiratória, né? De você estar respirando o mesmo ar, mas um modo de transmissão que é importante, que as pessoas esquecem, é o contato. Contato com superfícies contaminadas. Então, quando a gente fala de vírus respiratório, óbvio, por exemplo, que a máscara previne, né? Ambientes ventilados acaba evitando. Mas tem um ponto que é contato. Então, por exemplo, tem vírus que se você espirra aqui, ele fica nessa superfície por um bom tempo. Então, se você passa a mão e leva para a boca, região dos olhos ou nariz, você acaba se infectando também, né? Então, respiratório, né? Porque eles causam essas síndromes respiratórias, mas lembrar que a transmissão também é pelo contato. E esse vírus ficando nessa superfície, tem vírus que ficam mais de 24 horas ali à Tem disposição. vírus que ficam mais de 24 horas. E o grande exemplo que eu dou é das creches, né? Então, quem é pai e mãe sabe, né? Quando tem uma criança doente numa escola infantil, pode ter certeza que todas as outras vão ficar, né? Então, elas compartilham brinquedos, lápis, materiais escolares. Então, uma vez que elas passam aquilo na boca e deixam largado ali, a outra criança acaba pegando e acaba se infectando. Claro que para alguns vírus há mais particularidade. Uns vão ser mais por contato, outros mais respiratórios. Isso vai depender aí da etiologia de cada vírus. Então já até aproveita, Denis, porque eu não entendo nada disso. Eu entendo que eu tenho filho, eu sou pai nessas horas. Quais são os vírus mais comuns respiratórios que a gente tem? Então, se a gente falar do vírus mais comum é o rinovírus, né? O rinovírus ele tem diversos tipos. Dentro do rinovírus tem vários tipos de rinovírus, né? Diferentes cepas. E é o vírus que circula o ano inteiro e é o que causa o resfriado comum. Então, se a gente for falar do resfriado comum, que é a coriza, o nariz congestionado, às vezes uma febre baixa, aquele quadro que dura alguns dias, o rinovírus é o principal causador e ele circula durante o ano inteiro. Então ele é o vírus respiratório mais comum, que vai causar essas síndromes do dia a dia, né? Todo mundo aí vai ter um resfriado ao longo do ano, não tem como passar, né? Difícil Adultos fugir, e né? crianças. É. Eu sempre falo isso, se você vê durante o ano quantas vezes você ficou resfriado, você vai ficar resfriado provavelmente uma vez por ano ou mais. Adulto. Criança fica mais, né? Então é um ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção, porque às vezes tem pai que fala, nossa, mas meu filho tá resfriado o tempo todo, o nariz escorrendo, não para de tossir. Mas tem que lembrar que uma criança que frequenta escola, mesmo ela saudável, ela pode ficar resfriada 8 a 12 vezes por ano. Dependendo do contexto que ela vive. Então, quanto mais cedo vai para a escola, por exemplo, mais contato essa criança vai ter com vírus respiratórios. A gente sabe que o sistema imunológico da criança ele é mais imaturo, então ele combate diferente de um adulto. Então ela pode ficar resfriada várias vezes por ano. E aí eu sempre falo, às vezes um resfriado dura 10 a 15 dias para se resolver completamente. Então se você fizer a conta, às vezes o filho vai ficar doente aí durante 6 meses.
E isso enlouquece os pais, Sem mas nem dúvida. sempre isso é um sinal que a criança tem algum problema de saúde grave, enfim, que ela tem algo a mais que precisa ser investigado. Às vezes faz parte mesmo Mas aí. esse resfriado pode ser levinho também, né? Pode ser Pode, algo né? muito. Geralmente cada um vai apresentar de uma certa forma, né? Eu sempre falo que resfriado, ele se comporta como uma curva, né? Então tem aquele início dos sintomas. Quem é adulto sabe, né? Sabe aquele dia da quebradeira que você sente que o seu corpo tá meio cansado, Começa a aí fraquejar a perna. fraquejar, você fala, tô estranho, uma dor de cabeça ali, a garganta arranha, no outro dia você já acorda, né, com mais sintomas. Geralmente tem essa evolução ao longo dos dias. Tem um pico dos sintomas, então aquele dia que você acorda pior, e aí, né, você tem mais dificuldade para trabalhar, para fazer alguma coisa, que é o dia que a criança geralmente apresenta o sintoma propriamente dito. E geralmente esse pico ocorre aí 3 dias, dependendo da doença, 5 dias. Isso aí tende a ter esse pico, né? 24 horas, 48 horas, depois tende a uma melhora progressiva ao longo dos dias, né? Então você vai melhorando a coriza, fica aquela tosse residual, e aí leva mais ou menos uns 10, 15 dias para se resolver, né? Então o resfriado geralmente tem essa evolução, né? Tem o Perfeito. começo, meio e fim que eu falo, não tem complicação no meio. Tá, e além do rinovírus, quais outros que a gente tem? Então a gente tem que o rinovírus é o mais comum, tem diversos vírus respiratórios, então tem metapneumovírus, bocavírus, mas os mais importantes que eu acho que merece destaque é o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que ele é muito comum antes dos 2 anos de idade e ele que está mais ligado à bronquiolite. Certo. O vírus influenza, né, que a gente tem o A e o B, que é o que está ligado à gripe especificamente, né, que é causado pelo vírus influenza, e a Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, né, que pandêmico, desde 2020 a gente convive com ele. Então acho que hoje eles são os vírus que têm um protagonismo maior nas síndromes clínicas. Mas tem outros, tem adenovírus, que às vezes causa conjuntivite, diarreia. Vírus tem aos montes. Aos montes, no fato. E o próprio vírus, você me falou aí também. O próprio vírus, às vezes, eles têm vários subtipos. Subtipos, né? Então você vai se infectando ao longo da vida por vários subtipos diferentes, né? Aí depende da formatação do vírus, né? Tem vírus que demoram mais para ter mutações, ou quando mudam tem potenciais pandêmicos, que é exemplo da influenza, né? Então a influenza, a gente ainda convive com o vírus de 2009, né? Que é o que teve o H1N1 quando teve a pandemia de 2009. E o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19, e a Sim. gente teve o anterior, né, que não chegou a virar uma pandemia, mas esse também vira. Então, para cada vírus tem essas pequenas diferenças. Tá. E a transmissão, você falou que uma das mais importantes é o contato, mas também tem a transmissão respiratória, às vezes alimento, tudo isso pode ser também um foco de transmissão. Pode, né? Então, por exemplo, vírus. Se a gente parar para pensar em um ambiente que é fechado, mal ventilado e tem uma pessoa tossindo, né? Você vai formar gotículas nesse ar. Então, se você está muito próximo dessa pessoa, você acaba se infectando através dessas gotículas, né? O contato é porque essas gotículas elas caem em alguma superfície. Então, Certo. se você passa a mão, se você não tem o hábito de lavar a mão ou de limpar a superfície, você acaba entrando em contato com esse vírus e acaba se infectando. Quando forma aerosóis, são alguns vírus específicos. Então, quando eu comentei do sarampo, o sarampo é uma das doenças mais contagiosas que tem na infectologia. Então, se numa sala tem uma pessoa com sarampo e tem outras 10 que não foram vacinadas, por exemplo, 9 vão pegar. Porque Entendi. ele fica presente no ar e ele infecta de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade aglomerada, com muita gente, então as pessoas frequentam lugares com todas juntas, os mesmos espaços. Então você vê que isso facilita a transmissão dos vírus, né? É diferente de uma família, talvez, que mora no interior, numa casa grande e que a criança talvez não tenha tanto Tanto contato. Então essas contato. coisas, esses fatores ambientais acabam interferindo também no modo de transmissão. E quando a gente fala em imunidade infantil, que você falou que é menor, né? Ela está se desenvolvendo a imunidade. Uma criança que, por exemplo, do interior, como você falou, que tem pouco contato, se ela vem a morar aqui, ela tende a ficar doente mais fácil do que uma que teve mais contatos? A imunidade da criança ela vai se desenvolvendo desde o nascimento, né? E geralmente após os 2 anos ela tende a ficar melhor, né? Então ela consegue responder. Então, quem é pai e mãe sabe que aquela criança que vai para a escola com 6 meses de vida, assim, logo depois da licença,
é uma criança que vai ficar mais doente e vai Sim. preocupar mais. Então, esse período pós-creche ali da primeira metade do primeiro ano de vida, segundo ano de vida, é mais complicado. Mas uma criança que frequenta espaços públicos, num parque, vai brincar, ela vai entrar em contato. Mas, de fato, uma criança que fica, por exemplo, que é cuidada mais em casa, que já não frequenta a creche, ela fica menos doente. Óbvio, quando ela for para uma escola, ela vai entrar em contato com esses vírus. Sim. E ela vai ter quadros clínicos. Mas provavelmente quadros clínicos mais leves, porque a resposta dela vai ser melhor, mais robusta. Então, geralmente, o risco de complicação, né? Porque quando a gente fala de vírus, a gente tem os quadros simples, mas tem as crianças que pegam e complicam, fazem quadros mais graves diante desses vírus, né? E geralmente isso acontece ali com menos de 2 anos de vida. Então não influencia tanto ter contato ou não, influencia sim o desenvolvimento com a idade mesmo dessa criança. Porque a forma que você responde vai ser melhor, porque sua imunidade é melhor, né? Então, um bebê que pega um vírus respiratório, ele se comporta de um jeito e o risco de complicar é de um jeito. Uma criança de 3 anos, 4 anos, é de outro jeito. Claro que tem algumas particularidades. Por exemplo, influenza é uma doença muito mais comum de criança escolar, de 5, 6 anos. Sim. Né? VSR é uma doença mais de bebê, mas um resfriado... É só a gente pensar, a gente como adulto, né? A gente tem um resfriado, a gente faz um quadro mais... A gente trabalha às Eu vezes. não sei você, Denis. Você falou, criança pequena, quadro grave, depois melhora, mas quando a gente fica homem, adulto, Reclama quase mais. morre. Reclama mais. Me ajuda aí. Não, reclama mais. Claro, o influenza em adulto é grave também, pode dar Muito, se quadro for grave. homem, então, casado, morando junto, então, aí quase morreu. Mas outra curiosidade que eu tenho é o vírus habitualmente ele tem um tempo de incubação, dele aparecer os sintomas. Como é que é isso? Todos os vírus são parecidos? Como é que funciona? De modo geral, tem vírus que demoram mais tempo, né? Mas vírus respiratórios geralmente são alguns dias. Então eu vou dar o exemplo do influenza, né? Quando tem a liberação da vacina, aquela coisa toda, inverno, circulação do influenza. Influenza é um vírus de incubação que às vezes é 2 dias. Curto. Por isso que é muito comum quando tem esses quadros na escola, né? Então tá tendo um surto de influenza na escola, o coleguinha lá positivou para influenza A, aí começa a pipocar os casos, porque geralmente é um tempo de incubação curto. Então você entra em contato e em alguns dias você já começa a manifestar os sintomas. Claro, né, que para você ter doença depende da sua resposta do corpo. Então, se a gente pega, sei lá, 100 pessoas, não todas vão ter um quadro clínico se eles tiverem entrar em contato com o vírus. Vai depender de status imunológico, vacinação, né? Todos, né? 100% que vai ter o quadro clínico. Mas geralmente são poucos dias, sim, que você acaba entrando em contato e tendo a infecção, começando os sintomas. Então vamos por aí 5 dias, né? Uma média de 2 a de 5 dias. dias, isso. 5 dias. Mas, por exemplo, na família, tem lá 3 pessoas, pai, mãe e criança. A criança pegou a doença, aí os pais tiveram contato com a criança, porque, aliás, a transmissão, ela só vai acontecer quando começam a aparecer os sintomas ou ela pode acontecer Pode durante a acontecer, incubação pode ainda? aparecer durante a incubação, na verdade, horas antes de iniciar os sintomas, 24 horas antes, às vezes para alguns vírus um dia antes já começa a transmitir. Mas é claro que durante o momento que você tem os sintomas, o quadro clínico, ou seja, que você tosse, que você espirra, que você tem coriza, é naquele momento que a capacidade de transmitir é maior, Muito maior. né, do que antes, né? Então isso é fato. Mas então vamos fazer uma conta matemática, aí você me ajuda. A criança teve, o pai pegou, a criança melhorou, a mãe pegou, demorou mais a incubação. Essa mãe pode retransmitir o mesmo vírus para essa criança? Aí já não é comum, né? Pode ser uma outra cepa ou ele pegar um outro vírus. Isso é uma dúvida comum, porque como as crianças, elas às vezes frequentam escola, elas pegam várias infecções de repetição, né? Igual a gente comentou. Então, às vezes, ela pega um outro tipo de vírus. Ela tá se recuperando de um, e aí ela vai lá e engata um outro. Então, reinfectar pelo mesmo vírus não, porque o corpo tá lidando com aquilo, ele tá se protegendo para aquele tipo de vírus. Mas é comum você ter novas infecções por vírus diferentes. Então, sabe aquela criança que entrou na escola e aí os primeiros 3 meses os pais não aguentam mais porque ela não para de escorrer o nariz, não para de tossir. E eu sempre falo que parece que é uma onda.
Então, assim, é um final de semana bom, um final de semana ruim. Exato. Aí, na hora que acho que tá melhorando, vem uma nova tosse, um novo nariz escorrendo e fica nessa sensação que é uma onda, né? Então, é aquilo, quando tá melhorando ela acaba se infectando por outro, então ela meio que emenda Um um vírus no outro. vírus no outro. E, enfim, aí vira essa loucura. Esses primeiros meses geralmente são assim. Mas pode ser o mesmo tipo de vírus, mas você falou de cepa diferente. Pode ser uma cepa diferente, mas geralmente acaba tendo as sazonalidades, né? Então, por exemplo, o rinovírus pode circular o ano inteiro, mas o VSR é mais outono, né? Então, maio, influenza é mais inverno, então, claro que isso depende de ano para ano, né? A gente está vivendo essas mudanças, né, de temperatura, clima, então isso varia um pouco. Mas geralmente tem as sazonalidades virais, então, às vezes, para cada vírus, você sabe que uma época do ano talvez vai ser um pouco mais comum. E aí, às vezes, circula, às vezes vem um adenovírus junto, e aí acaba circulando mais, aí infecta todo mundo, aí surge um outro, e fica Mas nessa tem onda. explicação para isso, para ter períodos mais comuns desses vírus? Ó, a sazonalidade está mais ligada à questão de temperatura, né? Então, porque aí é como se comporta o vírus em relação ao tempo, né? Então, é a Certo. capacidade do vírus circular no calor, em ambientes mais quentes, aí tem geralmente, mas a sazonalidade, por exemplo, é bem estabelecida para o VSR e para o influenza. Esses dois vírus têm sazonalidades muito bem Características características, já, por isso que né? as estratégias de vacina, elas respeitam essa sazonalidade, né? Claro que no inverno a gente tem mais aglomeração, então a mudança social, o comportamento social muda no inverno. Você fica mais preso, você fecha as janelas, o ar não circula tanto, as pessoas ficam mais reunidas. O ar gelado, ele vai, óbvio, atuar na mucosa, então a mucosa, a capacidade de clearance da mucosa nasal é diminuída. Junta isso com o ar seco poluído, por exemplo, em grandes cidades, isso inflama mais seu nariz. Então, assim, são vários fatores que vão se juntando e acabam aumentando o risco. Mas geralmente eles têm esses picos de transmissão mesmo. Então, vem essa zonalidade, transmite para todo mundo fica recuperado, aí no outro ano repete tudo de novo. E De aí vai, novo. vai mudando o ciclo. É engraçado porque não é só criança, né? São os adultos. A gente vê às vezes no próprio pronto-socorro de hospital. Enche num período e esvazia. Isso, exatamente. Isso tem muito a ver com o tipo de comportamento, assim, de como as pessoas se comportam. Então, assim, cidade grande, as pessoas vão pro shopping, as pessoas. E você não tá isento de pegar alguma coisa indo nesses lugares. Então, lugares aglomerados, né, assim, a gente tem uma população que vai trabalhar de ônibus todo dia, metrô. Então, uma pessoa resfriada ali com algum vírus respiratório, ela tá passando, né? Tá transmitindo, né? Por isso que eu sempre falo isso, durante a pandemia, que todo mundo usou máscara e a gente acabou usando máscara por mais um tempo, você vê que as infecções respiratórias. Diminuíram? Então, assim, se a gente for ver o atendimento no pronto-socorro de pediatria, na época da Covid, da pandemia, do isolamento, pronto-socorro de pediatria, praticamente, coitado dos pediatras, estavam sofrendo, porque não tinha atendimento. Não tinha mais, não teve bronquiolite praticamente Olha só, durante a pandemia. não sabia. Legal. Não circulou. Influenza, não tivemos. Então, quando você vê os estudos que mostram o comportamento dos vírus durante a pandemia, não tem. Para você ter noção, a única coisa que chegava no pronto-socorro era infecção de urina, que é uma das infecções bacterianas mais comum na pediatria, e roséola, que é causada por um vírus herpes, que causa aquelas manchas, febre, a criança passa febre e o corpo pinta de vermelho. Então, isso continua tendo porque o modo de transmissão é outro, não é respiratório. Mas para os vírus respiratórios, do ano de 2020, praticamente não teve na pediatria. Então, ficou vazio os pronto-socorros de pediatria. Quando sai do isolamento e volta à rotina normal, explode. Então, a gente tem uma população de crianças que não se infectou nunca, que nunca entrou em contato com nada. E aí elas começam a voltar, e aí elas começam a infectar, e aí explodiu o número de casos, assim. Então, o retorno foi bem complicado na pediatria, mas durante a pandemia, basicamente. Isso mostra que como essas dinâmicas de aglomeração influenciam diretamente nas infecções respiratórias. Isso ficou muito claro, assim. Foi o estudo perfeito, Foi, né? Para mostrou garantir que isso aí. aglomeração, o uso de máscara, ficar isolado, uso de máscara, não ter contato, você não pega, né? Mas faz parte também, né? A gente precisa socializar, né? As crianças precisam frequentar esses ambientes. Sim. Faz parte, né? De Tiveram uma outros certa forma. prejuízos, Outros obviamente, prejuízos, né? exato. Uma das coisas que eu sempre. Eu tava falando com você, mas eu falando besteira, eu tava. A diferença de um resfriado para gripe. Para eu falar, para eu chegar no pronto-socorro e falar: meu filho está resfriado ou está com gripe. E isso é a maior dúvida, até entre os médicos, né? Até entre os pediatras, né? Então, resfriado seria uma
sinusite viral, uma rinocinusite viral. Então, resfriado comum vai dar uma congestão, nariz escorrendo, pode vir ou não com febre, às vezes uma dor de garganta. Então, um quadro de um resfriado que todo mundo já teve na vida, todo mundo sabe como que é. Tá, a febre geralmente pode ser mais alta ou mais baixa mesmo? Pode ser, isso depende muito de pessoa, mas geralmente é uma febre mais baixa, com pouca duração, né? Não é uma febre geralmente tão persistente, aquela febre que tá vindo a cada 4 horas, 6 horas. Geralmente uma febre baixa, aquela sensação de quebradeira que eu falei. É que na criança pequena se comporta de forma diferente, né? A gente que é adulto, a gente fala, olha, tô me sentindo estranho. A criança pequena às vezes vai parar de brincar, não vai querer comer, vai ficar mais quietinha, mas assim, né? Muda um pouco o comportamento. Certo. Agora, a gripe é a doença causada pelo vírus influenza, que a gente tem influenza A, influenza B, e gripe geralmente é um quadro mais súbito. Então você tá bem e de repente você começa com uma febre alta, dor de garganta, o nariz começa a escorrer e aí dá aquela dor no corpo, que quem já teve gripe, influenza sabe a dor que dá, o mal-estar que dá. Isso é gripe. Então é um quadro mais abrupto, uma síndrome com uma febre alta, geralmente às vezes bate os 40, uma dor no corpo mais intensa. Então isso a gente chama de gripe, né? Se a gente for ver, por exemplo, nomenclaturas, às vezes que você acaba utilizando na prática, que nem sempre você vai detectar o vírus influenza. Você não tem Certo. teste, você não consegue determinar. É o que a gente chama de síndrome gripal, né? Então, febre, sintomas respiratórios, o Ministério da Saúde, por exemplo, classifica como uma síndrome gripal. Então, você vai ver os dados do que a gente tem no ano, o Ministério fala, síndrome gripal, quem são os vírus responsáveis? Tá lá, influenza, VSR, aí eles subdividem, né? Mas gripe seria o nome para o vírus influenza, né? Para a doença causada pelo influenza. Então, habitualmente, o influenza ele vai gerar uma criança mais letárgica, mais lenta, mais desanimada. O influenza que vai dar gripe, ele é uma doença mais comum em criança escolar. Então, aquela criança 5, 6 anos, é muito comum nessa faixa etária ter influenza, do que numa criança... Não que uma criança menor de 2 anos não possa ter influenza, pode, mas o risco é maior na criança escolar. Quando a gente vê os dados, essa é a faixa etária da pediatria que é mais afetada. Então, influenza, vamos imaginar dengue. Quem já teve dengue sabe que... Sim. E dengue Quem vem... não teve, mas conviveu, sabe também. E dengue vem de dengoso, né? Uma doença que você fica de cama. Influenza seria uma dengue com quadro respiratório. Então, você fica mal, você fica com dor no corpo, né? Você quer ficar deitado, dá muita coriza, tosse. Então é uma síndrome clínica mais grave, geralmente. Igual eu falei, isso vai depender de cada organismo, mas gripe geralmente tem essa característica. E como eu falei, como para alguns vírus existem riscos de complicação, aí que é o problema da influenza, porque a influenza você pode ter, dura aí 5 dias, se resolve. Mas tem pessoas que podem fazer uma pneumonia bacteriana, uma complicação, uma otite, né? Pode fazer outros quadros clínicos por causa do vírus influenza. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão. Então, por que para alguns vírus tem vacina, né? Por exemplo, influenza tem vacina, Covid tem vacina e agora a VSR a gente tem novidades. Porque esses vírus, eles aumentam o risco de complicação para determinados grupos. Então, é diferente de um rinovírus. Você tem um rinovírus, você tem um resfriado que na grande maioria das pessoas vai ser autolimitado, vai ter começo, meio e fim. Talvez um paciente muito imunossuprimido, talvez que esteja numa situação muito específica. Entendi. Mas um influenza numa pessoa saudável pode se comportar de uma forma mais grave. Um VSR num bebê, mesmo ele saudável, nascendo no tempo certo, ele pode se comportar de uma forma mais grave. Covid, o mesmo exemplo. Então, para esses vírus, a mentalidade muda. Então, você tem que ter um olhar diferente. Então, influenza tem isso. Então, se a gente lembrar de 2009, que foi a pandemia do H1N1, quantas gestantes morreram de influenza naquela época? 2009 foi marcado, né, pelo H1N1 circulando. Quem estava grávida naquele ano e lembra, soube o desespero, porque até a vacina, né, conseguir ser disponibilizada demorou um pouco. Então, influenza já tem essa particularidade, pode causar uma síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama. Então, levar a uma descompensação pulmonar. Né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. A própria influenza, a própria gripe pode ser causa de complicações severas ou precisa de outra infecção, como você falou, bacteriana? Não, a própria gripe. Então, o próprio vírus influenza pode dar um quadro pulmonar. Né? Fazer uma pode ser semelhante ao que a gente viu do Covid, pode por exemplo, ser semelhante. ser agressivo e causar a morte. Pode.
Claro que aí tem os fatores de risco. Então, se você, por exemplo, no adulto, uma pessoa que tem um DPOC, uma doença pulmonar crônica, ou na pediatria, uma criança que tem asma não controlada, né? Uma criança muito prematura, nessa população é um fator de risco, então o risco disso acontecer é maior. Tá. Então, uma forma da gente pensar nisso é nas indicações da vacina pelo Ministério. Então crianças até 5 anos, gestantes, idosos, todos esses estão contemplados com a vacina no SUS, porque eles têm maior risco de evoluir com quadros graves. E esse ano, 2025, foi o primeiro ano pós-pandemia que a influenza superou o Covid em número de casos graves. Então, a gente viveu um boom de influenza agora no final de maio. E quando a gente vê os dados, foi a primeira vez que ultrapassou a Covid em casos graves, né? Então, Inclusive, é uma curiosidade minha. O comportamento desse SARS-CoV, do Covid, do coronavírus, ele mudou, obviamente, né? A gente vê aí vacina, todo isolamento que você já citou e tudo mais. Mas hoje o próprio vírus, ele tende a ser menos agressivo, as cepas que continuaram aí. As cepas mudaram, mas a gente tem que pensar como uma pandemia. Praticamente todo mundo entrou em contato. Então, alguma proteção junto com a vacina, todo mundo vai ter, né? Então, você tem a vacina ela reforça muito os anticorpos, né? Tipo, aumenta muito a quantidade dos anticorpos. Tem a mutação do vírus, mas a gente ainda tem quadros graves de Covid. Então, tem alguns grupos, né? Nos adultos, obesos, pacientes imunossuprimidos podem fazer quadros graves, inclusive até algumas crianças. Mas hoje ele se comporta clinicamente, habitualmente, como um quadro de um resfriado, um quadro respiratório. Qual que é o ponto da Covid? As pessoas não testam mais, né? Igual testavam antes. Sim, você ficava testando horrível, o tempo todo. inclusive, o Então teste, acaba tendo uma subnotificação dos casos. Porque a gente só conhece os vírus se a gente testa, né? Se assim, você tem assim. Porque nem sempre, por exemplo, você perguntou diferença resfriado e gripe. Aí você vai me perguntar, dá pra diferenciar isso na clínica, ali no pronto-socorro, assim, ó. Bateu o martelo. o olho e fala. Nem sempre. Talvez assim, chegou uma criança e falou assim: olha, o meu coleguinha da escola tá com influenza. Faz 24 horas que a me avisou, hoje ele chegou aqui, já tá com febre alta, provavelmente uma grande probabilidade de ser. Mas ainda assim. Mas nem sempre, às vezes você vai ficar ali na dúvida, né? Então, você tem a certeza mesmo, tem as síndromes clínicas que você consegue determinar, mas a certeza mesmo é você detectando esse vírus, né? Às vezes fazendo um teste, alguma coisa específica. Mas hoje a Covid tem mais esse comportamento, né? Mudou do COVID, que era. Ele é mais parecido, essa agressividade hoje, a uma gripe ou a esse resfriado? Não, uma gripe, né? Covid mesmo, ele estaria nesse tem essa grupo aí, preocupação, perto exatamente, de influenza, de causar um quadro pulmonar, né? De você ter uma complicação pulmonar, assim como a influenza teve quando ele virou pandemia. Por isso que influenza, se a gente olha na mídia, todo mundo falando gripe aviária, influenza, existe uma preocupação já com influenza, porque eventualmente ele pode se tornar um vírus pandêmico. A gente pode ter uma nova pandemia por influenza a qualquer momento. Então, existe uma monitorização do mundo em cima do influenza, para ver se vai surgir alguma cepa nova, e alguma cepa nova capaz de infectar humanos, e que pode virar uma pandemia. Então, são vírus que têm uma monitorização diferente de outros, né? Então a influenza tem essa preocupação. Porque o próprio coronavírus ele já existia antes dele se tornar tão agressivo. Porque veio uma cepa mais agressiva. E por isso que você falou dessa vigilância constante. Porque pode vir um vírus da influenza e se tornar algo grave. Por exemplo, a influenza é um vírus zoonótico, ele pode afetar tanto os animais, né? Então, aves, né? Os porcos, por isso essa preocupação da gripe aviária. E, eventualmente, ele pode mudar sua conformação, então ter uma mutação, e se juntar com um vírus humano e se formar num outro tipo de influenza. Então, essas mutações grandes que a gente fala. Então, isso pode acontecer, foi o que aconteceu no H1N1. Então, o mundo inteiro tem hospitais específicos ou laboratórios que ficam monitorizando esses vírus e observando o comportamento desses vírus, porque é algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, quando teve toda essa história da gripe aviária, é para isso, né? Porque se isso muda a conformação, isso migra para outro lugar do mundo, entra em contato com outros tipos de vírus influenza, isso pode mudar e aí gerar um vírus com um novo potencial pandêmico, né? Então, influenza tem essa preocupação. Você é infectologista, então você é daquela turma que gosta de chegar no hospital e ter alguns testes. Então, habitualmente, quando a criança chega no hospital, um caso mais grave, a sugestão para o médico, para esse hospital, é testar, ver qual é esse vírus. Porque eu sempre falo assim, por exemplo, um paciente que chega grave, imagina uma criança chegou grave no pronto-socorro, você vai acabar internando. Na internação, você vai acabar testando, né? Principalmente nos hospitais privados, você tem mais acesso a isso.
No SUS também tem, alguns hospitais têm teste rápido para influenza, até para o VSR e para Covid. Acho que esses são os vírus que a gente tem testes mais bem disponíveis e com uma certa facilidade. Mas eu falo que testar para vírus na prática, no pronto-socorro, ajuda também em uma coisa: evitar antibiótico. Porque é não muito confundir. comum, às vezes, essa criança chegar no pronto-socorro e ela tá com um quadro viral. E ali, às vezes, na hora do atendimento, falou que viu uma placa na garganta, falou que a orelha estava um pouco mais vermelha e vamos prescrever um antibiótico aqui porque eu acho que tem uma bactéria envolvida. E a gente sabe que 2/3 dos antibióticos são Sim. desnecessários. Isso, qualquer congresso você vai, o uso indiscriminado de antibiótico, né? Prescrição de amoxicilina, azitromicina. Então, o teste ajuda a você confirmar seu diagnóstico, né? Então, facilita. E ajuda também você a falar pro pai, isso aqui não é um quadro bacteriano, porque às vezes a criança tá Entendi. mal. Por Porque o exemplo, próprio pai e influenza. mãe ficam Quando você olha uma ansiosos. criança com influenza, ela tá com cara de doente, ela tá mal, ela tá cansada. E aí, mas não vai dar um antibiótico. Sim, mas é a questão comum. E aí você fala, não, veio influenza A se comporta assim, a gente precisa observar. Então, isso facilita um pouco na sua conduta, né? Ter a confirmação do vírus ali, isso ajuda na O prática. próprio médico, né, Denis, às vezes ele se sente meio que pressionado. Tem, às vezes, duas visões. Não, eu preciso entregar alguma coisa para esse pai. Falo isso, porque às vezes, né, tem aquela. Não consegue convencer, acho que o teste é muito legal isso. E a outra, às vezes, o próprio médico fala, não, mas vou dar um antibiótico para prevenir. Isso não existe. Não, isso não existe, né? Então, você vai tratar a bactéria quando você acha que tem infecção por bactéria mesmo, né? E não são todas as crianças. Por exemplo, um resfriado, que eu falei do rinovírus, ele pode complicar para uma infecção bacteriana. E quais são as infecções bacterianas mais comuns? Otite, as sinusites bacterianas e pneumonia. Mas isso não vai acontecer na maioria das crianças. Isso é numa parcela mínima das crianças. 5%, 10%, dependendo da faixa etária, dependendo do contexto. Mas aí, como eu falei, se o resfriado tem uma curva de começo e meio e uma curva de melhora para o fim, então você vai melhorando, a complicação vai existir quando a criança não começa a melhorar. Então ela tem uma febre que persiste, uma dor que persiste, uma falta de ar que surge que não tinha antes. Então os sintomas eles mudam. Então é o prolongamento excessivo da doença, além da piora dos piora sintomas. clínica. Então aí que você precisa de uma reavaliação e determinar se aquilo é uma complicação bacteriana, se precisa de antibiótico, não. E o que acontece muito, Rafael, é que assim, às vezes a criança tá resfriada, aí ela vai no primeiro dia dos sintomas, no pronto-socorro. E aí o médico fala assim, virose. Virose não é um termo que eu gosto, eu acho um pouco... Puxa, isso aí vira piada, até incomoda eu a acho gente que é um médico, termo um né? pouco... Chato, é chato, chato, é né? chato. Porque, Vamos mudar enfim, isso. é um resfriado, enfim, é um quadro viral. Só que às vezes o pai não gostou daquele atendimento ou não convenceu. Aí dá 2 dias a criança piorou, porque ela vai piorar. Um quadro viral geralmente tem essa evolução. Aí ela vai no pronto-socorro. Aí, não, é um quadro viral, mas aí a criança continua ali 24 horas que ela não tá bem. Ela volta no pronto-socorro. Aí o terceiro médico fala assim: tá bom, acho que tem uma otite aqui, vou te dar uma amoxicilina pra você ir pra casa, acho que tem uma infecção bacteriana. Vai melhorar o resfriado, porque ele já estava no vai pico. melhorar sozinho. Aí ela fala assim, então melhorou com o antibiótico. Então cria essa falsa sensação que a criança só melhorou porque ela usou o antibiótico. E tá errado. Às vezes tudo aquilo foi um quadro viral, era mais ter paciência, né? Então por isso que eu falo, né? Pediatria no pronto-socorro é muito complicado, né? Eu sempre falo que tem um bom pediatra que você vai conseguir monitorizar isso com seu filho, né? Ali, dia a dia, você acaba evitando esse tipo de prescrição, né? Então, quem faz consultório, pediatra faz consultório, vai contar nos dedos quantos antibióticos prescreveu, com Mas certeza. você tá falando de pediatria, mas adulto também. Eu me lembro até bem de uma colega que conversou com o meu telefone e falou, não, me parece um quadro resfriado e tal. Não confiou, foi no médico, voltou com uns 5 remédios. Aí 5 dias depois falou, melhorei. Eu falei, mas era para ser isso mesmo, não é? É a parte, é a curva, né? Assim, é o começo e meio e fim. Isso vai melhorar, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Para adulto, né? Às vezes eu falo isso como argumento para os pais. Às vezes quando um adulto bebeu muito, que ele tá lá meio de ressaca, Sim. certo? Aí ele acorda no outro dia, dor de cabeça, o nariz tá um pouco... E aí o que ele faz? Ele vai beber água bastante, ele vai repousar, vai dormir bem, vai comer certinho.
Sim. E é isso que você precisa fazer diante de um quadro de resfriado, enfim, qualquer quadro. Você precisa descansar, seu corpo precisa, faz parte, né? O corpo ele precisa de tempo para lutar contra aquela infecção. Então é a mesma coisa, você precisa se cuidar, né? Não tem como. E as pessoas às vezes querem uma coisa milagrosa, que você vai tomar um remédio e no outro dia você vai acordar 100% sem sintoma, e quer que aquilo se resolva. E não vai se resolver. Tem um tempo para o corpo se resolver, né? Então, eu sempre dou esse exemplo que às vezes entendem um pouco mais, tira um pouco essa ansiedade de ver a criança ali Mas com é sintoma. normal, a gente médico, a gente que já atendeu pronto-socorro e não só pediatria, essa é difícil, né? Você aceitar que você vai ficar doente independente do que você faça, que você tem que tomar remédios para aliviar os sintomas. Exato, aliviar a sua febre, aliviar uma dor, né? Você vai tentar amenizar um pouco, mas o curso da doença, reduzir em muito tempo, isso para a maioria dos vírus não vai acontecer. Não vai ser antibiótico que vai reduzir. É tempo, paciência, hidratar, descansar, dormir Então, bem. galera, é tudo aquilo que o médico fala, não é, né? Lógico, podem ser outras coisas, e inclusive eu queria entender, Denis, o que que faz, o que que obriga, o que você sugere para um pai, para uma mãe que tem uma criança pequena ou o que for, isso aí sugere levar no hospital. Então vamos lá, acho que eu sempre falo assim, sinais de alerta, né? Que todo pai, toda mãe tem que ficar de olho. Então eu sempre divido isso, Rafael, em crianças pequenas, né? Então os bebês, né? Os menores de 2 anos que acabam não conseguindo falar e as crianças maiores. Então assim, um bebê que tá com resfriado e você tem que ficar atento aos sinais de gravidade é falta de ar. Então você vê que tá ofegante, por exemplo, nos pequenininhos, vai tomar mamadeira, vai mamar no peito e não consegue. Tá ofegante, a criança para, a criança não tá conseguindo mamar, porque você vê que ela tá puxando ar. Isso tem que levar pro pronto-socorro, né? Sim. Assim, acabou. Uma febre muito persistente precisa sim de uma avaliação, né? Pra gente ver se não tem um quadro de uma Mesmo complicação, febre mais ou baixas, aquela, talvez. ou aquela resfriado, por exemplo, que a criança começou, a febre baixou e tava naquela curva de melhora, aí volta a piorar. Então a febre volta a Entendi. ficar alta, os sintomas pioram. Então esse é um ponto. Outra coisa que eu sempre comento com os pais. Na hora da febre, bom, você tava falando, homem com febre. Sim, A sim. gente, quando na hora com febre, quer fazer o quê? A gente quer deitar, ficar lá, quieto, você toma seu antitérmico, você não, né, você não vai ficar ativo. A criança é a mesma coisa, ela vai ter febre, ela vai ficar com certo mal-estar. Mas geralmente na criança, quando passa a febre, ela recupera. Volta Ela vai 100%, né? brincar, vai fazer as atividades, ela vai estar lá com o nariz escorrendo, mas você vê que ela vai estar. Então, isso é um ponto importante. Geralmente, sinais de gravidade, mesmo na ausência da febre, a criança vai estar estranha, vai estar um pouco mais apática, às vezes vai ter uma piora progressiva. Então, você vê que não está bem. Acho que merece uma avaliação. Dor muito intensa. Vômito, porque vômito, né? Assim, começou a vomitar, no começo tem uma recusa alimentar muito importante. Quando eu falo recusa alimentar, se a gente tá resfriado, a gente não sente gosto mesmo, né? Muda um Sim. pouco o paladar. A Perde o criança prazer pequena de não comer também. vai. Mas você tá conseguindo que ela consiga se alimentar de algum alimento específico, assim, que ela goste, tá se hidratando bem, então ela tá conseguindo ingerir líquido. Você muda um pouco a conformação da dieta naqueles dias. Mas você vê que a criança não tá aceitando nem água, que ela tá muito mudando o neurológico, o comportamento dela. Tá mais irritada, às vezes, a criança, Irritada. pode ser? Precisa levar, sim, precisa levar para o pronto-socorro. Aí precisa de uma avaliação, né? É, e eu sempre falo, para cada, por exemplo, influenza que dura mais ou menos 5 dias, você espera que no quinto dia a criança esteja melhor. Se você vê que não Sim. tá, você precisa sempre reavaliar para ver o risco aí das complicações, né? Então, e qual que é o problema? Às vezes a pessoa leva no primeiro dia dos sintomas e às vezes, enfim, alguma coisa mais tranquila. Mas a gente tem que lembrar que pronto-socorro infantil, se a gente tá falando aqui de contato, você vai numa Sim. sala de espera de pronto-socorro, tá lotado. Exato, E pode às ser vezes você pior, né? pega outra coisa ali, e aí vai, entendeu? Assim, então, assim, tem que ter um pouco esse cuidado, E assim. pode ter dois vírus ao mesmo tempo? Pode, com infecção existe. Pois é, Por exemplo, quando a gente interna as crianças infectadas, graves, a gente tem um exame chamado painel viral, que a gente faz muito em paciente internado, que ele vê mais de 20 tipos de vírus. Você consegue detectar. Às vezes vem 3 vírus detectados. Claro que não dá para determinar o tempo que foi infectado cada um, sim, mas às pode ter vezes sido essa antes, né? co-infecção ela existe, sim. Influenza com outros vírus, VSR com outros vírus, isso pode existir, sim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a falta de ar, né?
Porque às vezes é difícil você observar uma criança muito pequena, ela te falar e tudo mais, a gente vai falar de bronquiolite logo logo. Mas o que que a gente observa nessa criança com falta de ar? O que que muda? Geralmente vai ser essa questão da atividade, né? Então ela não vai ficar tão ativa. Eu sempre falo para os pais assim: imagina que você tá pedalando uma bicicleta numa velocidade bem baixa. Você vai lá na sua academia, mas você põe. Você começa a pedalar, mas vai ter uma hora que você vai ficar num ofegante constante, porque você cansou. E aí Certo. você fica. Então, é um ofegante que fica persistente. Você vê que a criança ela senta, ela não vai correr, ela já vai, porque tá faltando ar para ela. Então, esse é o primeiro sinal. A criança já muda o comportamento dela. O segundo é observar o tórax, né? Então, a elevação do tórax que fica mais rápida. Às vezes você levanta a camiseta da criança e você vê afundando aqui na costela embaixo, né? Então, Então parece que ela você está tá forçando mais para puxar o ar. forçando, às vezes aqui na região do externo, né? Então você vê que ela força mais. Claro que se isso não for cuidado, você vai piorando até chegar num quadro bem Sim. mais grave de insuficiência respiratória. Mas geralmente são esses sintomas, né? Então você vê que mesmo em repouso, porque uma criança que tá brincando, correndo, ela vai respirar mais rápido, como qualquer pessoa, mas você vai ver que em repouso a criança vai estar lá, ofegante, com uma certa dificuldade para respirar. É, então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, parte dessa população vai ter um chiado, vai ter uma asma junto, né? E as coisas às vezes se misturam. Mas você achou que seu filho está com dificuldade para respirar? Você não está tranquila com isso? É preciso avaliar, precisa escutar, precisa ver saturação, que às vezes ali é o momento da complicação, né? Entendi, não pode ignorar. Não pode ignorar. Outra característica também que a gente estava falando, crianças, existem algumas doenças que tornam essas crianças mais vulneráveis e aí às vezes você até leva antes, às vezes, com mais Se a gente for ver inseguranças. fatores de risco, assim, de comorbidades, são os prematuros, né? Que é uma criança prematura, que nasceu prematura, principalmente prematuros extremos, né? Que às vezes tem essas alterações pulmonares crônicas, eles têm maior risco de desenvolver quadros mais graves, né? Então, acho que pensando nos bebês, esse é o principal fator de risco, os Tá. prematuros. Claro que se a criança nasce com alguma síndrome neurológica, uma síndrome genética, ela também vai ter maior risco. Tipo uma Então, síndrome de Down, outras síndromes pode aí ter maior risco de genéticas. desenvolver quadros mais graves, ela merece uma Doenças atenção. cardiológicas também. Também, os cardiopatias com repercussão, né, que a gente fala. Então, essas crianças têm cardiopatia e precisa tomar remédio para controlá-la, uma furosemida, enfim, para resolver ali a questão cardíaca, para compensar a questão cardíaca, elas também. Né? Então, crianças têm fibrose cística, né, Ah, que nascem com boa. algum problema pulmonar. Todas essas crianças que se inserem com alguma comorbidade, elas têm maior risco. Entendi. Né? Então, por exemplo, tem triagens de hospitais particulares pediátricos hoje que, se a criança tem comorbidade, ela ganha uma outra cor, na verdade. Ela Ela segue ganha um outro prioridade de fluxo, prioridade de atendimento. atendimento. Né? Então, porque elas têm maior risco. E tem os asmáticos, aí tem o mundo dos asmáticos. Então, quem tem asma, se ela pega um quadro viral, ela tem maior risco de exacerbar. Então, às vezes é uma asma que não está tratando, não está usando a bombinha certa, não tem adesão ao tratamento. Se ela pega, ela exacerba. Aí ela tem maior risco de desenvolver um quadro mais grave, né? Então, geralmente é essa população, né? Mas pequenininho, por exemplo, se a gente for falar de bronquiolite, a criança pequena, menor de 3 meses, ela já tem, já é um fator de risco, né? Então, assim, é um pulmão que ainda está incompleto. Então, nessa faixa etária, para o VSR especificamente, uma criança de 2 meses que começou a tossir, ela precisa ser avaliada, a gente precisa ver o que está Entendi. acontecendo, Quase né? que independente de outros sintomas, Porque tá? porque às vezes o pai não vai ter essa percepção, É né? difícil. É E difícil. a criança já chora pra tudo, né? Então assim, às vezes, acho que é a função do pediatra, né? Explicar, né? Orientar o que o pai precisa ver, examinar bem, né? Fala que a pediatria, o exame físico é fundamental. A criança não vai falar para você o que ela tá sentindo, né? Precisa examinar e prestar atenção, e aí você vai tirar suas conclusões. Então, tem faixas etárias mais específicas. Perfeito. E na prevenção de doenças respiratórias, o que que você orienta hoje para um pai? Não tô falando até de crianças maiores, não falando só da bronquiolite, que a gente vai entrar agora, mas o que que você sugere? Ó, cuidado com isso, com aquilo outro. Então, assim, primeira coisa são essas medidas não farmacológicas que a gente fala, que é lavar a mão. Então, isso é fundamental, porque a gente carrega muito vírus nas mãos, né? Então, crianças maiores já têm capacidade de entendimento, ensinar a lavar a mão, álcool gel, tudo Tem isso ajuda. capacidade de entendimento e também de ser mais teimosa. Também. Às vezes é difícil, né? Porque é mais isso. Ah, tá resfriado, tá de fato com quadro respiratório, usa máscara, né? A gente não pegou essa moda, né? Hoje as pessoas largaram mesmo a máscara, mas se você vai para países asiáticos,
As pessoas usam máscara. Assim, E funciona melhor para você não transmitir para alguém do que você receber. você não isso. transmite, exato, né? Então, Também quem tá receber. doente, o ideal é sempre estar com máscara. E o Porque você perfeito, evita né? de transmitir para outras pessoas. Mas também tem pontos, Rafael, que eu sempre falo que é muito complexo. Por exemplo, evitar aglomeração. Uma cidade igual São Paulo, como você vai evitar? Pois é. Depende muito aí da capacidade que você tem de conseguir manter seu filho em casa, né, de ter alguém para olhar. E isso é muito difícil. Então, e eu trabalho tanto no SUS quanto na rede privada, eu vejo essas diferenças, assim, né? É muito complexo. Às vezes você precisa afastar essa criança da escola, mas com quem essa criança vai ficar? Então, assim, você vê que tem vários Sim, problemas. é muito maior. É Mas social, basicamente no farmacológico é lavar a mão, uso de máscara quando tá doente, nesses locais aglomerados. Vacina, porque quando a gente fala de influenza, Covid e VSR, são os vírus que causam mais complicação. Então, se você tem proteção para esses vírus, você reduz o risco de complicação. Então, né, Essa redução é bem grande, ou não? é bem assim, para influenza, a vacina ela tem uma eficácia, dependendo da faixa etária, mas às vezes 65, 70%. Não é tão. É bastante. Bastante. Mas se Ainda você assim. pensar que é um vírus que circula anualmente, uma nova cepa, que todo mundo está suscetível, imagina se 100% das pessoas pegassem influenza, né? Sim, Porque sim. todo mundo ia ficar em casa. E é um dos vírus que mais. E atinge adultos também, né? Então, tem sua eficácia. As vacinas novas de Covid têm eficácias muito boas, né? Foi até meu tema, meu tema de mestrado isso. E sim, funciona muito bem. E VSR é a novidade, né? Que agora tá, por exemplo, as novos métodos de prevenção de VSR, com vacina ou anticorpo monoclonal, reduzem 80% as internações por Mas bronquiolite. essa vacina dessa VSS você diz que é novidade. É para todo mundo ou é específico ainda? A vacina de VSR ela tá disponível para gestante e tá disponível para idoso. Então, geralmente ela está disponível principalmente para essas faixas etárias. O anticorpo monoclonal, que seria como você desse o soldado pronto, né? Então não é vacina, você já dá o anticorpo pronto para a criança. Isso está disponível para os bebês. Então, para todos os bebês isso Porque já tá vacina para o bebê não vai adiantar, porque ele ainda não vai conseguir gerar esse anticorpo, é não isso? vai gerar. Por isso que a gente vacina a gestante, né? Porque aí a gestante produz o anticorpo, passa pela placenta e aí protege o bebê nos primeiros meses de vida. É a mesma lógica da vacina de coqueluche para gestante, que é a DTPA. Então, essa já é uma estratégia que já tem alguns anos. Você vacina as gestantes, dá a DTPA, ela produz anticorpos para coqueluche e aí você protege os bebês no início da vida contra. Praticamente a gente não vê. Não, tem um surto de coqueluche agora, ano passado, mas assim, a gente ficou muito tempo sem coqueluche. Mas os casos de coqueluche que a gente teve foram mães não vacinadas. Então elas não fizeram anticorpos e não passaram para os seus bebês. A gestante é mais para proteger o bebê do que ela do mesma. Que ela mesma. Então a vacina de VSR que hoje tem para gestante disponível é para a gestante tomar, produzir anticorpos, passar pela placenta e proteger o bebê nos primeiros meses de vida. Isso tem no SUS. Isso ainda não tem no SUS. Então essa vacina, na verdade, ela foi licenciada recentemente. Tá. Alguns países já disponibilizam no sistema de saúde deles, né? Então, já aplicam. Mas a vacina já está em discussão no Ministério. Então, porque toda incorporação de novas tecnologias tem que passar por um comitê para você justificar. Então, essa discussão já está sendo feita, porque a gente tem muita internação por bronquiolite, então a gente tem que verificar qual é o melhor método aí de prevenir. Mas hoje ela só está disponível na rede privada, essa vacina para gestante, né? O anticorpo monoclonal para bebê, que é o Nirsevimab, ele só está disponível também na rede privada, mas provavelmente vai ser incorporado no SUS para a próxima temporada. Né? Aí vai ver os critérios, né, de indicação, aí vai ter os grupos específicos. Sim. Mas são duas estratégias que eu falo que vai mudar o pronto-socorro da pediatria. Porque quando você vê os estudos, por exemplo, países europeus já aplicam o Nirsevimab para todos os bebês quando nascem. França, Espanha, Inglaterra. Então, quando você vê os dados de vida real, porque uma coisa são os dados da indústria, né? Da pessoa que fabrica e fala, olha, tem eficácia. Né? Quando você vê os dados de vida real, reduzir em 80%, 70% as internações por bronquiolite. É muita coisa. Isso é até uma economia para o sistema único. Exato. Quando você pensa em gestão, em saúde, é muito mais barato você prevenir do que você, às vezes, manter uma criança com bronquiolite, pode ficar internada na UTI dias. Sim. Ou ela pode complicar com uma traqueostomia, por exemplo. Ou com ou uma infecção. Sequelas graves, então, assim, exato. Tudo pode acontecer, né? Então,
pensando em gestão, óbvio, é muito melhor investir em prevenção para essa população. Tá bom, mas agora você tem que falar para mim que a gente fala bronquiolite, bronquiolite. O que é bronquiolite de fato? Então, primeiro que bronquiolite é uma doença de criança, tá? Adulto Tá. não tem bronquiolite por causa da estrutura pulmonar, né? A criança, quando nasce, ela não tem o pulmão inteiramente formado, né? Tem os bronquíolos ainda ali, e ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, o pulmão da criança ele vai ter na sua fase de maturação ao longo dos anos. Então, bronquiolite é uma doença que geralmente acomete crianças menores de 2 anos, Certo. né? Ok. A gente chama de bronquiolite viral aguda, e ele gera, então vamos imaginar que lá no final do pulmão do bebê, né, que tem os bronquíolos, fica inchado em volta ali daquele bronquíolo. É uma E inflamação. demasiado, é uma inflamação, mas ele fica demasiado. Então, o calibre desse bronquíolo ele reduz, ele, por causa desse edema, dessa inflamação que ocorre. Então, você tem uma dificuldade de passar ar ali. Se tem uma dificuldade de passar ar, isso vai dar falta de ar na criança, e a criança pode desenvolver um quadro de insuficiência respiratória. Então, bronquiolite é isso. E bronquiolite, classicamente, ela começa como um resfriado. Então, esse é o ponto. Então, eu estava falando dos resfriados. Então, geralmente a criança às vezes começa com o nariz escorrendo, uma tosse. Só que ali no terceiro dia, no quarto dia, a criança começa a ter dificuldade para respirar. Então, não consegue mamar direito. Entendi. E é uma doença que eu falei que é menor de 2 anos de vida, mas acomete principalmente os menores de 6 e especialmente os menores de 3, quando dá quadros mais graves. Meses. Então, os bebês, nos 6 primeiros meses, têm o maior risco de, quando tem bronquiolite, evoluir para um quadro mais grave. Então, bronquiolite é isso. Bronquiolite é causado por o quê? Por um vírus respiratório. Qual? O principal é o VSR, mas qualquer outro vírus pode causar bronquiolite. Metapneumovírus, por exemplo, é um vírus que pode dar mesmo quadro clínico. É que quando a gente fala de VSR, que as pessoas acham que bronquiolite é igual VSR, Sim, não obrigatoriamente. Vírus sincicial respiratório. Isso, Bronquiolite é a doença que o VSR causa, mas outros vírus podem também causar bronquiolite, né? Mas o VSR, se você vai ver, qual é a porcentagem de bronquiolites causadas por VSR? Mais de 50%, quase 80%, Entendi. dependendo aí do que você for analisar. Então, o VSR ele tem um protagonismo. Então, quando você vê as bronquiolites, a grande maioria vai ser causado pelo vírus sincicial respiratório. Então, é uma doença de lactente jovem, como a gente fala, né? Essas crianças pequenas, aí, menores de 6 meses. E ela tem essa particularidade, esse quadro clínico, a criança começa como um quadro de um resfriado, chega ali no terceiro, quarto, quinto dia, tem uma piora desses sintomas, então tem esse comprometimento pulmonar, e depois, dali, aquilo tende a melhorar. E aí fica o questionamento, toda criança com bronquiolite precisa ser internada? Ou toda criança com bronquiolite vai ficar grave? Não. Não é toda criança que vai ter bronquiolite que vai ficar grave, vai precisar de oxigênio, vai precisar de uma ventilação invasiva, não. Mas a bronquiolite geralmente ela dura esse tempo do vírus mesmo? 5, 7 dias? Pior ali no quarto, quinto dia. Tem o pico, a gente fala o pico da bronquiolite. Quem é pediatra sabe, tá no pico da bronquiolite. Então, às vezes você tá lá no pronto-socorro, chegou um bebê de 3 meses na porta, a mãe fala, tá com tosse e coriza há 3 dias, e hoje ele tá meio estranho. Assim, grande chance de ser uma bronquiolite. Você sabe que ele tá... E dali pro quarto dia, você sabe que ele vai piorar. Então, você já sabe como é que vai se comportar essa criança. Por exemplo, tem situações que a gente já interna a criança, porque sabe que ela vai piorar. Daqui a algumas horas vai, então, dependendo do contexto ali, você interna. Mas não são todas. Às vezes a criança tá bem, ela tá mamando bem, ela tá conseguindo se hidratar bem, ela tá ativa, tá esperta. Você vai acompanhando isso, né? Então ela tem esse pico de piora. E depois desse pico de piora, ou ela melhora, ou às vezes ela pode complicar, tá? Fazer uma infecção de ouvido, fazer uma infecção, uma pneumonia, ou precisar entrar com um quadro respiratório mais grave, precisar de um oxigênio, precisar de uma ventilação. E aí isso vai depender de criança para criança. A bronquiolite, a criança pode ter mais de uma vez? Pode ter mais de uma vez, que ela pode ter por outros tipos de vírus. Então ela pode ter o VSR, pode ter pelo metapneumovírus, né? Claro que quanto maior a criança, é diferente a apresentação. Menor o risco e é uma apresentação clínica. E às vezes se apresenta, a criança ela é asmática, se ela pega um vírus, ela chia. Porque qual é a apresentação clínica da bronquiolite? Né? Ela vai dar um quadro de um resfriado, ela piora ali no terceiro, quarto dia. Então, quando você vai avaliar esse bebê, ele vai estar com chiado. Geralmente, o primeiro episódio de chiado da criança é bronquiolite. Então, você vai... Ao escutar a criança, ela vai ter lá um cibi. Acontece mais no asmático isso. Não obrigatoriamente. Não. Criança saudável...
Às vezes, crianças que têm bronquiolite predispõem mais o risco de ter asma no futuro. Isso pode acontecer. Eita, muita informação. Mas a bronquiolite pode acontecer em qualquer criança. Qualquer criança, Igual eu tá. falei, um prematuro, o risco é maior? É maior. Mas qualquer criança, mesmo nascendo a termo, saudável, ela pode ter bronquiolite e fazer uma bronquiolite grave. Entendi. E esse é o ponto. Ela se comporta, às vezes, na hora do seu exame físico, ou clinicamente, às vezes, como uma asma mesmo. Porque a criança vai ter essa dificuldade, vai ter sibilo, vai ter dificuldade para expirar o ar, e aí você vai precisar atuar para tentar melhorar esse quadro clínico. Então, tem criança que interna, tem criança que acaba não Mas internando. não internou, Denis. Meu filho tá lá 6 meses, do jeito que você falou aí. Passou 7, 8, 10 dias, a criança continua com sintoma. Uma febrezinha às vezes que vem e volta. Precisa reavaliar. Provavelmente é uma outra infecção, às vezes bacteriana. Pode ser Ou uma, pode ser a bronquiolite, o VSR está muito ligado à otite, né? Então, quando a gente vê pós-bronquiolite, a principal complicação é a infecção de ouvido. Então, às vezes, a criança ela teve o quadro da bronquiolite, passou, depois ela começou com uma febre, está irritada. Aí você vai lá, faz uma boa otoscopia e vê que está lá abalado. Então, otite é uma das complicações mais comuns de bronquiolite. Então, precisa dessa reavaliação. E Tem criança bronquiolite também não trata com antibiótico também, também né? não trata com Vírus, antibiótico, né? Eu falo que bronquiolite é uma doença chata da pediatria porque não tem um tratamento específico, tem um remédio que você dá. São medidas de suporte, então você precisa garantir que essa criança esteja hidratada. É por isso que às vezes um dos critérios de internação é se a criança não consegue se hidratar adequadamente. Então aquele bebê que não está conseguindo mamar, não está garantindo a amamentação, você precisa garantir que ele fique hidratado, então às vezes é um critério, né? Precisa de suporte de oxigênio, né? Se eu falei que o calibre do bronquíolo está reduzido, então vai passar menos fluxo de ar, então vai ter menos troca, então a criança ela ainda começa a desaturar, né? A saturação cai, então você precisa de oxigênio. E aí a fisioterapia também ajuda, né? A você melhorar um pouco, então lavar nariz, inalação. Mas assim, corticoide não é indicado, né? Eu vejo muito pediatra prescrevendo corticoide. Corticoide geralmente tira inflamação. Por que não é indicado? Porque forma um edema, na verdade. Não é uma doença que você vai dar o corticoide e vai voltar ao normal aquele calibre. É inflamação viral direto no epitélio, entendeu? Entendi. Tem a parte de você resolver aquilo. Então, Mas o corticoide então, pode facilitar até outras infecções bacterianas. Se você der muito em doses erradas e por muito tempo, né? Sim. Mas não é indicado. A questão do corticoide está mais que provado na literatura que não tem benefício, né? Porque às vezes alguns médicos prescrevem salbutamol, que é o beta 2, né, que a gente fala, né, para tentar abrir ali o bronquíolo. Uma dilatadinha. Um broncodilatador. Mas isso é muito controverso, os estudos mostram que isso não tem um benefício, mas em algumas situações clínicas, por exemplo, você pega um bebê com bronquiolite, mas os dois pais são asmáticos, por exemplo. Durante essa criança, então, às vezes aquilo ali tem um benefício. Entendi. Então, na prática, a gente acaba vendo mais, mas o corticoide especificamente não tem essa indicação. Então, assim, você observa a criança, dá oxigênio, hidrata, faz fisioterapia e observa. Então, assim, é por isso que é complexo, né? Sim. E às vezes ela piora muito, às vezes ela vai tudo bem. Então, e às vezes não tem como você definir isso. Igual eu falei, um prematuro, o risco é maior. Um pneumopata, um cardiopata é maior. Mas às vezes uma criança saudável também pode evoluir. É uma das maiores causas de internação de crianças menores de 6 meses. Com certeza. Assim, se a gente for ver os pronto-socorros de São Paulo, bronquiolite, ainda mais no período sazonal, agora que é maio, junho, né? Abril, maio, junho, lota, o hospital fica cheio de internação por bronquiolite. Você passar num qualquer hospital com enfermaria pediátrica e UTI, pode ter certeza que a maioria dos leitos ali vão ter quadros de bronquiolite, né? Por isso que a prevenção é para tentar melhorar isso, né? Acaba a vaga, fica aquela loucura, não tem lugar onde pôr criança, chega nesse ponto, assim. Né? Mas a prevenção, aí vou ter uma pergunta também. Eu tô com uma infecção viral. A mãe da criança, minha esposa lá, não tá com infecção viral. Eu me afasto, mesmo não sabendo qual é ideal, criança muito pequenininha, não ter contato, gotícula, toque. Dentro de casa é complexo, né? Porque você manter um isolamento dentro de casa é mais complexo. Mas, por exemplo, um VSR num adulto, a gente está falando de bronquiolite, que é essa síndrome específica, que o VSR ele é o principal agente. Tá. Mas um VSR num adulto dá um resfriado. Simples. Às vezes vai ter lá, nariz correndo e tal, e resolveu. Então o VSR, não é que ele é exclusivo da pediatria, ele pode dar em outras faixas etárias, mas aí vai dar um quadro mais
tranquilo. Mas eu contamino a Mas criança. contamina a criança. Só, ó, uma curiosidade da pandemia, quando as crianças tiveram Covid, de onde elas pegaram? Da família, de dentro de casa. A grande maioria, quando você for e analisar esses dados, as crianças que tiveram Covid sintomáticas, pegaram dos familiares. As pessoas trouxeram. Entendi. Né? Veio da rua. Veio da rua. Porque que era a grande discussão, a escola, abre escola, fecha escola. Mas a escola tinha o protocolo, todo mundo de máscara, distanciamento. Então, teoricamente, você conseguia controlar. Agora, dentro de casa, você, ainda mais com filho pequeno, é muito complicado, Difícil, né? Aí, talvez a máscara, né, ajude a evitar. Boa. Agora, sim, uma coisa que acontece muito de criança que não frequenta escola e fica doente é festinha, né? Foi na festinha lá do primo, do aniversário, e Nossa, aí tá lá no pula-pula, no escorregador, e aí é isso. não Aí tem pega jeito. alguma. Aí fala assim: ah, mas se expôs a algum. Ah, nunca ficou resfriado, tá agora com febre. Aí você fala, mas aconteceu. Ah, foi na festinha no final de semana. Ah, então. E tinha lá uma criança resfriada. Então é muito comum essa história, né? Essa exposição. Você consegue às vezes determinar a exposição quando a criança não frequenta a escola. Ou tem um irmão que frequenta a escola. Às vezes a criança tá um bebê, mas tem um irmão de 3 anos, 4 anos que vai pra escolinha. Entendi. Ele vai trazer o vírus pra casa. Aí geralmente é isso, aí o irmão começa, dá alguns dias, o outro outro também começa. começa. Então geralmente isso é bem comum na prática, a gente consegue enxergar isso na prática. Mas eu estando infectado, com meu filho pequenininho, máscara, lavar sempre muito bem a As mão. mãos, é mais Se for ter contato, né? às vezes usar até luva, pode ser uma opção, a Eu luva. acho que não, lavar a mão tá bom. Lavar a mão tá bom. Por exemplo, o VSR, ele é um vírus que a transmissão é contato mais. Então eu passei a mão no nariz, passei na boca, me alimentei, lava a mão. Lava a mão, porque se você pegar na mão do seu filho ou beijar, ele pode levar a mão à boca e se contaminar. Então o VSR tem essa particularidade. Por exemplo, no hospital, qual que é o isolamento do VSR? É contato, não é nem respiratório. Entendi. É contato, é mais contato com secreção. Então você tem que ter essas medidas para evitar. Então, dentro de casa você pode fazer isso, é aumentar a quantidade de lavagem de mão, álcool gel, na hora de manipular ali a criança, né? Evitar contato às vezes, de direto. roupa que usou o dia inteiro também. O que eu vejo muito, assim, a preocupação dos pais é, por exemplo, receber visita. Pois é. Nossa, Tá cada não vez pode mais difícil. receber. Mais difícil. Uma vez eu ouvi uma história, preciso até checar se é verdade, que os chineses liberam visita a partir dos 100 dias, que eles comemoram 100 dias de vida do bebê, e aí depois eles... É uma bela desculpa. É uma bela desculpa. Eu preciso checar se isso não é fake ou não, mas uma coisa que eu me veio agora. Já podem colocar aí nos comentários. Se é real ou não. Mas assim, óbvio, uma criança nos primeiros meses de vida, ela tem maior risco, né, assim, de fazer quadros mais graves, como a gente comentou. Mas se vai receber uma visita em casa... É um bom senso, né? Não vai receber uma pessoa resfriada lá, com o nariz correndo, espirrando. Ou se for, vai usar máscara. Não vai ficar beijando o filho dos outros ali, né? Então, assim, é um bom senso. Chato, né? Mas também não dá pra viver numa bolha. Não dá pra falar assim, olha, a criança vai ficar aqui fechada. Não dá, isso é impossível. Porque essas infecções vão fazer parte da vida. Não vai ser o primeiro resfriado que ela vai ter, por exemplo. Não vai ser o último, vai ter várias coisas ao longo, né? Você tem filhos, os filhos devem ter ficado resfriados, enfim, faz parte. Era liberado, eu talvez seja exagerado, mas às vezes cuidar de lavar a mão. Não, é isso, é mais um bom senso que eu faço, tem que ter um bom senso. Mas às vezes o bom senso não vem junto com a visita, por isso que o pai e mãe às vezes tem que... Exato, falar, ó, gente, né, então... É mais um bom senso você cuidar. E esses 3 primeiros meses de vida, se a gente vê as internações, elas se concentram nessa faixa etária, as mais graves, com complicação. Então, é evitar mais essa faixa etária, né? Ter esse bom senso na hora de receber a visita. E como é contato, é mais contato direto com o bebê. Chinês, você acabou de criar, às vezes, um método para ser usado no Brasil. Olha, 100 dias. 100 dias. Em vez de fazer mêsversário, faz o 100 dias. 100 dias, mas não é que depois dos 100 dias também tá liberado geral, né? Não. E assim, por sair com a criança, ambientes mais arejados, enfim, que você consiga, né? Porque os locais aglomerados, eles vão facilitar, né? Enfim. Cada um vive de um jeito. Tem gente que vive aglomerado dentro de casa, né? Moram várias pessoas no mesmo cômodo, assim. É muito complexo, né? Então, tem realidades muito distintas. Aí você tem que avaliar isso. Mas chegou o diagnóstico, uma coisa que eu, médico, por ser pai também, eu vou te falar. Quando fala bronquiolite, para mim é o caos. Eu falo, meu Deus, é grave. É sempre grave ou é a minoria? É porque geralmente, quando o pai escuta o diagnóstico de bronquiolite, é aquele pai que já foi ao pronto-socorro e a criança tá cansada, então ele vai ganhar o diagnóstico de bronquiolite. É que às vezes a criança tem uma bronquiolite em casa que passou, que foi muito leve. Esse pico da doença
Às vezes foi Uma pessoa tranquilo. teve bronquiolite e achou que era um resfriado. Às vezes foi um quadro mais leve que passou e resolveu, né? Mas tem que se preocupar mesmo, porque igual eu falei, como é uma doença que é mais previsível a evolução, você já sabe o que pode acontecer, isso vai gerar uma preocupação maior desse Sim. pai, dessa mãe, né? Então, por exemplo, um bebê menor de 3 meses, que ele tá ali, às vezes, no segundo, terceiro dia, você sabe que ele pode piorar. Você vai acabar internando, às vezes, essa criança. Você vai acabar monitorizando melhor Mas essa é criança. muito comum essa piora, Denis? Ou eu diria que é a minoria? Não, quando eu falo piora, muito dos bebês pioram, mas aqueles que se tornam realmente graves também não são todos, né? 100% ali do que vai. Tá. Porque às vezes vai internar e vai precisar de um dia de oxigênio, às vezes só uma hidratação, deu 2 dias, 48 horas, às vezes a criança tá Às vezes é bem. só para bater o olho e tá ali do Às lado, vezes né? tá tudo certo. Tem criança que às vezes precisa ser entubada, precisa ficar em ventilação por vários dias. Então isso vai depender muito de criança, né? E do acesso que essa pessoa também tem ao serviço de saúde, né? Mas não é sempre. Se a gente fosse ver todos os bebês, né, que nascem e todos tivessem bronquiolite grave, não ia ser insustentável. Então, é aquele funil, né? Vai afunilando. Às vezes tem uma bronquiolite, um quadro mais leve, é um que ficou um pouco mais cansado, mas que lavando o nariz, fazendo inalação com soro, tá mamando bem, tá se hidratando, ficou bem. Ah, não, aquele não tá conseguindo hidratar, precisa hidratar, aquele precisa hidratar, mas precisa de oxigênio, um pouquinho ali. Aquele não, que precisou entubar, colocar num CAF, colocar num modo de ventilação, e aí às vezes, enfim, vai afunilando o quadro clínico. Então não é todo mundo que vai fazer um quadro grave. Tá. E nessa internação, habitualmente, o que você enxerga lá? Você falou que 3, 4 dias começa a piorar. É, passou, deu uma melhoradinha, habitualmente essa criança já pode ir para casa no quinto dia. Geralmente é essa evolução? Geralmente para dar alta, a criança tem que estar sem oxigênio, né? Então, e se hidratando bem. Então, geralmente, esses dois parâmetros vai ter que estar sem oxigênio. Não tem como ir com uma saturação limítrofe. Então, geralmente, a criança vai estar conseguindo se hidratar bem, estado geral bom, obviamente, mas sem oxigênio, né? Então, esse vai ser os parâmetros para alta, com certeza. Às vezes, a criança vai precisar, às vezes, de uma inalação por um pouco mais de tempo. Às vezes, vai precisar de um retorno precoce com o pediatra dela para avaliar, mas geralmente tem que estar melhor desses dois parâmetros. Hidratando bem e sem oxigênio. Isso aí, com Então, certeza. se a criança vai para casa, o que você orienta, então, principalmente? A criança está melhorando. É hidratar bem, Hidratar bem, comer bem, comer bem e continuar lavando o nariz e inalação com soro. inalação com soro. Eu sempre falo uma coisa. Criança, por exemplo, uma coisa que hoje todo mundo às vezes tem medo, tem pai que tem medo. Lavar nariz de criança. Ah, que eu tenho medo de lavar o nariz do meu filho, ele vai se afogar no soro, né? Tem sempre essa preocupação. A gente tem que entender que a anatomia da criança nasal é diferente do adulto. E criança não escarra. Criança não assou o nariz. Um bebê não vai, né, no Não, banheiro e demora para aprender. então aquilo ali fica A minha filha um vomitava monte muitas vezes, de porque era o nariz era secreção. pequenininho, engolia E aí ela tudo. deita, aquilo volta, aquilo tosse, aí engole. Então, assim, você precisa aliviar a via aérea da criança. Então, a lavagem nasal ajuda nisso. Então, Você manter a... levantar um pouquinho o berço, a caminha dela, é uma boa também? Deixar um Na internação a pouquinho. gente faz isso, né? Geralmente o leito fica... Porque eu Ajuda. fiz isso com minha filha, foi uma das grandes Foi, mudanças que eu ajuda. tive. Porque Ajuda ela sim. vomitava, era secreção em excesso. Ajuda. Até porque é gravitacional, né? Se você deita, aquele catarro vai voltar, né? Vai ali na faringe, vai E encostar não sai de jeito nenhum. e vai acabar tossindo. E tossindo muito que pode até provocar vômito. Tem criança que faz muito isso. Mas é a dica que eu dou. Então, por exemplo, criança tá muito com o nariz entupido, vai mamar, lava antes. E Lava. como é que lava? Lavagem nasal tem um documento muito bom da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele faz todas as normativas. Mas lavagem nasal é com soro, né? Soro fisiológico, Tá. né? Então não é pra lavar com água, não é pra lavar com nada diferente, não é pra pôr nenhum tipo de E remédio, aquele pelo amor soro de 0,9, porque às vezes você pegar 0,9, os né? mais concentrados, Exato. pode machucar o Não, nariz. pode arder o nariz. Então é soro fisiológico. Você pode amornar um pouco esse soro, não precisa ser Tá. gelado, mas também não quente para queimar, obviamente, mas tem que ser para quebrar esse gelo do soro. E você pode fazer com uma seringa, né? Então, para os pequenininhos, tem aquelas, sabe aquelas seringas de paciente diabético de insulina de 1 ml? Pequenininho, um Você mlzinho. pode Tá. fazer com 1 ml em cada narina, no bebezinho Mas não precisa pequenininho. jogar forte para lavar. A gente vê Conforme a muito na criança vai internet. aumentando 3 meses, você pode fazer com 3 ml, observando.
E o ideal é fazer sempre com a criança. Bebezinho geralmente faz deitadinho, né? Quando a criança já começa a desenvolver melhor, você sempre faz com ela nessa posição vertical, né? Com o tronco um pouquinho voltado para frente, então você segura a cabeça e Pra não aplica o soro. engasgar e tal. Não precisa fazer super forte, com uma pressão, mas também não é para fazer fraco, né? Você faz. Eu Essa falo que é um bate e desce, treino, você vai treinando e vai observando a criança. Para as crianças maiores, já tem aqueles dispositivos que é tipo uma garrafinha, molinha, que você põe o soro certo. e aperta, e aí, né, o soro passa pelo nariz, às vezes sai do outro lado. Então, já tem dispositivos mais específicos. Mas para criança pequena, você faz com seringa mesmo. Aí você vai aumentando 5 ml e vai lavando. E assim, às vezes o pai fala assim: ah, mas eu lavei. Ah, mas eu lavei uma criança de 6 meses, 5 ml em cada lado. Mas você precisa repetir, porque às vezes o catarro tá saindo. Então, assim, quem for no YouTube colocar lavagem nasal de criança, TikTok, vai achar vídeo Aos aos montes. montes. Hoje isso facilitou muito explicar para os pais como é que faz. E sai catarro. E os pais ficam impressionados, porque às vezes sai uma quantidade de secreção que eles ficam. Da onde que tava isso? Porque o meu medo que eu tô pensando aqui é essa angústia de jogar e não sair catarro. Porque a gente vê vídeos asiáticos, eu via muito de pegar e sair catarro dar com o pau do outro Ah, às lado. vezes sai, mas Mas às vezes não. não é pra fazer tão forte assim, não. Não, o problema de muito forte é você dar pressão muito na criança e a criança ficar Machucar. incomodada, vai chorar. E a ideia é você acostumar a criança a fazer, né? Então, eu falo assim, que tem coisas que você só vai conhecer com seu filho. Né? Você vira quase Você, que você, o médico você do seu explica filho. as coisas, mas a forma que você vai fazer do seu filho é você que vai gerenciar e você vai entender que funciona melhor para ele assim, nessa, né? Você explica a técnica, mas às vezes tem criança que funciona melhor mais devagarzinho. Ou ela faz mesmo, por exemplo, criança de 5 anos, 6 anos, faz sozinha a lavagem nasal já. Você ensina, ela vai lá no banheiro Vou trazer meu filho aqui e pra você fazer ele faz. fazer sozinho. É, porque. E sai muita secreção. Então, por exemplo, bebezinho, você lava o nariz, isso alivia. Ele mama melhor e consegue dormir. Entendi. Porque às vezes a criança tá toda encatarrada, o nariz tá todo entupido, Fica aí a irritado, mãe fica, não tá conseguindo. impaciente. Aí às vezes era só lavar o nariz e deu tudo certo. Ele tá respirando melhor. Então, ter esse olhar, né? Explicar isso pros pais, fazer eles entenderem, explicar a técnica, falar do soro é importante. Isso acho que isso, a lavagem nasal hoje realmente é a grande coisa que você pode fazer pro seu filho. Outra coisa sobre lavagem nasal, a gente vê que tem uns sprays que saem numa força, né? Eu já usei em mim, incomoda um bocado. É, criança às Já vezes dá pra usar. incomoda. Se a criança é maior, dá pra usar, né? Que é o. É que eu acho que às vezes esses sprays, eles mais. Porque assim, geralmente depende do tempo que você fica apertando, né? E sai pouca água, né? Aquele. Sai um Às jatinho vezes mais pequenininho. molha do que tira. Entendi. Então, por exemplo, as pessoas vão falar inalação e lavagem nasal. Inalação com soro é um ar aquecido ali, né? Vai estar aquele Vai vapor. Aquilo ali vai hidratar. hidratar, vai amolecer talvez a secreção. Então quer fazer inalação? Faz a inalação primeiro e depois lava o nariz, porque vai estar tudo amolecido. Aí você lava, mas a lavagem é algo mecânico. Você vai retirar a secreção ali. Então tem que jogar um pouquinho mais Você forte. joga um Entendi. pouco mais forte, né? Então, e aí você pode repetir várias vezes até você vê que a criança está respirando muito, tá com aquele barulho, tá cheio de secreção, você repete até ver que aliviou, respirou. E para adulto também é fundamental. E aqueles dispositivos, aquelas perinhas ou até mesmo elétrico de sucção. Isso pode ajudar, mas isso aqui é mais na parte anterior do nariz, né? Eu sempre falo para os pais, o nosso nariz é aqui, ó, é um grande buraco aqui, né? Tem os sinos aqui, mas o nariz ele não é só o osso aqui, tem uma grande cavidade aqui dentro, né? Que serve para aquecer o ar. Então, é tudo ali que pode estar cheio de Só a secreção. sucção aqui vai ajudar Você não muito vai pouco. conseguir, você vai lá, precisa lavar, às vezes está lá mais no fundo, às vezes está mais superior, dependendo da cavidade nasal, você precisa lavar. O sugador vai tirar essa secreção que tá mais anterior, que você vai conseguir ali ver e puxar, né? O que vai ajudar mesmo é lavar o Porque o nariz. pai enxerga, eu falo por mim mesmo, dá essa sensação que você tirar ali, vai vir. É que vai vir tudo, né? E Mas alivia. às vezes não. E eu falo que lavar nariz tem que ser às vezes igual escovar dente. Ainda mais para quem mora em grandes cidades igual a nossa. Porque, primeiro que assim, a gente tem um fator aqui que a gente não falou, mas é poluição, né? Nossa cidade é muito poluída. Então, assim, nosso nariz é muito mais inflamado. Isso não tem dúvida, como a poluição interfere na nossa saúde nasal. O nariz, ele é um grande filtro. Ele serve para aquecer seu ar e chegar de uma forma melhor no seu pulmão.
Se a gente ficar respirando pela boca o tempo todo, a gente não consegue, começa a arder, começa a secar tudo. Então o nariz tem essa função. Então você ter o hábito de lavar o nariz para eliminar essas sujeiras, né, fazer melhorar assim o que tá preso ali na mucosa, isso ajuda. Então você acostumar a criança a lavar o nariz, isso facilita, porque quando ela ficar mesmo resfriada, ela vai Já aprender a vale para os adultos, lavar então. e vale para os adultos também. Quem, por exemplo, rinite alérgica, né? Eu falo acho que morar em São Paulo é fator de risco para ter rinite, todo mundo ali tá espirrando. É lavar nariz, né? Esse é o primeiro passo que você tem para fazer. Então, alivia muito. Então, quem é adulto, lava o nariz, assim, teste em você. Às vezes eu falo, pai, teste em você. Vê como é que é, vê como você se sente melhor. Seu filho também vai se sentir melhor. Porque ele, diferente de você, não vai escarrar lá no banheiro. Ele não vai assoar o nariz. Então, você precisa lavar o nariz por ele. Você precisa tirar essa secreção por ele. Tá, mas agora outra coisa que às vezes dá desespero no pai, tem duas coisinhas possíveis de usar. Aqueles tipo Vic, né, que você aplicar no peito, que dá uma irritação nasal, acho que deve abrir um pouco. Vaso dilatar, aumenta a sensação que tá entrando mais ar. Parece que dilata mais o nariz e às vezes faz aquela vasoconstricção, diminui a secreção. Isso na minha cabeça. E também os remédios com vasoconstrictor, que é né, tem algumas marcas que aplica e diminui a secreção, o nariz fica seco. Para criança. Isso é totalmente proibido. Acho que isso é até um alerta, porque assim, descongestionante nasal para criança é igual intoxicação. Né? Então não se usa Neosoro, essas marcas aí, Naridrim, acho que, enfim, tem várias marcas de descongestionante para criança. Não. De jeito nenhum. Na minha prática, já peguei muita intoxicação inclusive na fasolina. Deve evitar, né? Evita porque acaba... O problema do descongestionante no adulto é o efeito rebote, porque imediatamente você vai aliviar, mas vai passar o efeito e vai voltar a pior. Aí você vai o quê? Vai usar de novo. Acho que tem países até que são proibidos, né? Isso eu preciso até ver, mas eu conheço muita gente que é viciada. Não, mas e carrega um vidrinho no carro, no bolso, na bolsa, do lado da cama. Eu ouvi falar de pessoas que usam às vezes, assim, tipo eu. E eles vendem hoje, é barato. E em pacotes, né? Você compra falam, 8. Se comprar um tanto, se comprar 3 é mais barato. Acaba tendo efeito rebote, a pessoa acaba usando de forma crônica. Agora, para criança, isso é perigosíssimo. Muito. Entendi. Quanto menor a criança, pior ainda, porque não é uma dose segura e intoxica mesmo, dá uma bradicardia, a criança às vezes precisa ficar monitorizada, precisa ficar internada, né? Deprime a criança, exatamente. Então, quando você vê às vezes uma criança muito rebaixada, um pronto-socorro, estranha, bradicárdica, o que tá acontecendo? Você vai tirando a história, mas estava resfriada, usou alguma coisa? Ah, não, usei soro, mas que soro? Gotinha. Aí mostra assim, ó, eu usei esse aqui, e às vezes. Então, o problema é que às vezes você usa uma gota em cada narina. Você espirra e às vezes ali, a pessoa acha que é espirrar, né? Aí imagina o descongestionante nasal tem uma indicação. Não em criança, mas em adulto. Dor de ouvido em avião. Sabe aquela pessoa que às vezes tá no avião, tá lá, e começa a descer o avião, dói. Tem uma dor de ouvido. Eu já tive que fazer isso. E aí você aplica e isso ajuda a aliviar o sintoma. Então, nesse ponto, só isso ajuda. Que você libera, então, pelo menos eu como médico pediatra... Não sei, talvez um otorrino saiba muito mais que eu, obviamente, mas eu sei que para esses casos, quem tem dor no ouvido em voo, assim, nessa mudança de altura, isso alivia, isso ajuda a controlar um pouco a dor. Além de mastigar um bom chiclete. Também. Mas tem gente que usa, então às vezes ajuda. E para trazer da bronquiolite, teve bronquiolite, sequelas, pode deixar sequelas a bronquiolite? Só se... Se a gente pensar em bronquiolite, sequela é mais relacionada aos cuidados. Então, por exemplo, se você teve uma ventilação mecânica, foi entubado, você pode ter sequelas disso, né? Então, mas problemas na traqueia, estenose, enfim, essas complicações relacionadas à ventilação mecânica. Agora, se a gente pensar não em sequela, mas assim, num quadro clínico que pode ser perpetual após bronquiolite, são os chiados, né? Os bebês chiadores, que a gente chamava no passado, sibilantes recorrentes, tem vários nomes. Mas hoje que a sociedade entende como asma, né? Então aquela criança que ela chiou, teve bronquiolite. Aí daqui 3 meses ela pegou um resfriado e chiou. Ficou cansada de novo, você escutou lá sibilo. Então provavelmente ele é um bebê que vai evoluir com uma asma. A bronquiolite é aquilo que você falou, é um fator que pode predispor pacientes. Claro, tem questões genéticas, né, também. Então, se você tem um antecedente familiar
de asma ou atopias na família, você aumenta o risco também de ter. Mas o que a gente vê muito na prática é isso. Às vezes teve lá a bronquiolite, passou. Aí depois a criança, toda hora que ela entra em contato com um vírus, ela exacerba. Então o pulmão ele, né, reage e aí ela chia, tem os sibilos, você precisa tratar como asma. Aí você precisa usar o beta-2 agonista, né, que é o salbutamol. Aí entra o corticóide. Porque aí na fisiopatologia da asma já é outra coisa, né? Entendi. Então que aí é uma broncoconstrição. Então você tenta desinflamar, mas Secreção em excesso, não é outra mas é coisa. outra coisa. A bronquiolite tem um edema ali da parede, né? É a atuação do vírus direto no epitélio respiratório. A asma é uma exacerbação. Então você faz a broncoconstrição, né? Então você tenta abrir o brônquio ali para entrar mais ar e desinflamar, e você usa o corticoide. Então, por isso que tem. Por isso que as pessoas confundem, acaba dando corticoide para todo mundo com bronquiolite. E não vai funcionar. Não é o caminho. Não é o caminho. Denis, sensacional. Eu descobri que eu sou um completo ignorante nessa área, mas já melhorei. Essa nossa conversa já me trouxe bastante informação para, inclusive, amigos, às vezes, que venham perguntar, apesar de eu ser um cirurgião vascular. Eu queria duas coisas suas. Uma, que você falasse das suas redes sociais, que você é um cara ativo aí no Instagram e algumas redes sociais, e também deixasse um recado para essa mãe e para esse pai aí sobre essas doenças respiratórias. Bom, E aí você pode até falar direto aqui para a galera. o meu Instagram é @DenisCavalcanteInfecto. Vão me achar lá fácil. Acho que só tem esse Denis Cavalcante Infecto, acho que não tem mais nenhum. Ótimo. E eu acho que o recado que eu dou para os pais em questão de vírus é paciência. Precisa ter mais paciência, né? Na hora de levar, assim, precisa ter um pediatra que vai te orientar bem. Porque às vezes é começo e meio e fim, isso vai passar, né? E a idade vai aumentando da criança e a criança tende a melhorar os quadros clínicos também. Então, geralmente, esse início, né, de creche, escola, é muito perturbador. E uma coisa que eu sempre falo, criança vai ter resfriado mesmo, se ela mais frequentar a escola, ela vai ter. Mas o que é importante monitorizar? Crescimento, desenvolvimento, peso, Boa. altura. Isso mostra que a criança está evoluindo bem, que ela está saudável, né? Então não é só porque fica resfriado o tempo todo que tem alguma coisa. Claro, pode ter alguma coisa, né? Mas isso é uma minoria. Mas de forma geral são crianças saudáveis. Então tenham paciência com seus filhos resfriados, porque na maioria das vezes vai dar tudo certo. Excelente. Cresce, melhora, mas se crescer rápido demais, dá saudade. Então, tenho essa paciência que o Dr. Denis sugeriu. Se inscreve, segue a gente, vai também nas nossas redes sociais, aí na Saúde, Xizinho na Doença, Instagram, TikTok. A gente tem postado alguns cortes lá e o Dr. Denis vai ter os deles também, ainda mais depois dessa conversa maravilhosa. E você sempre é nosso convidado a estar junto aqui. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.